E na questão do parapsiquismo, como eu já estava entrando, eu uso algumas técnicas, o estado vibracional, né? Então, assim, eu tenho algumas senhas que eu uso para poder lembrar do estado vibracional. Então, por exemplo, eu criei uma página na internet que ela é Engenharia Ambiental e Engenharia da Vida. E o Engenharia da Vida, ele se transforma em EV. E eu criei ela justamente também, claro que uma das coisas era isso, mas também porque a engenharia para mim é relacionada à vida, né? Mas eu fiz esse trocadilho com o EV, né? Então toda vez que eu olho para a página, porque é um trabalho meu também, né? Então eu trabalho com isso, com redes sociais. E aí toda vez que eu entro na página eu lembro do EV. Aí eu lembro do EV, me linka com a questão multidimensional. Então eu penso assim, EV, EV. E no meu, por exemplo, assim, no meu notebook também tem o EV escrito, EV. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E na questão parapsíquica ainda, tem uma questão da projeciologia. Então, eu tenho muita facilidade para projeção. Mas, mesmo eu tendo facilidade, é importante a aplicação de técnicas projetivas. Então, tem algumas técnicas que eu me dou bem e tem algumas técnicas que mais ou menos que eu me dou bem. Por exemplo, a técnica de contar os passos eu me dei bem. Então, a técnica da imaginação também. Então, eu não sei, às vezes quando eu estou o dia inteiro num assunto, por exemplo, sobre Invex, o dia inteiro fazendo curso de Invexologia, geralmente quando eu vou dormir eu tenho projeção ligado à questão da Invexologia. Então eu tenho muito essa facilidade de conexão, né, tanto do intrafísico como o extrafísico. A técnica da saturação, né? Saturação mental. Sadia, né? Eu usei muito ela quando eu faço exoprojeção, assim, quando eu quero fazer alguma exoprojeção, eu fico imaginando assim que eu estou subindo, até chegar na parte externa do planeta Terra. E daí isso funciona bem, assim, para mim, né? Então, eu vou falar aqui, cada pessoa, ela tem uma forma de funcionamento. Eu tenho uma forma de funcionamento que, assim, eu sou muito visual, eu sou muito imaginativa, tem bastante... É importante conhecer as características pessoais, né? É importante conhecer. Exatamente. Para tirar proveito disso, né? Isso, exatamente. E o inversor existencial, eu acredito que precisa sempre estar atualizado na questão da autopesquisa e utilizar o conscienciograma, conscienciometria, consciencioterapia, e vai para ela manter essa questão da autopesquisa em dia, para ela saber qual o melhor caminho ela vai seguir naquele planejamento que ela fez. Né? Então, a gente, dentro da técnica da inversão existencial, tem o Max Planejamento. Até tem um verbete escrito pelo professor Felipe Colpo, depois, para quem quiser dar uma olhada, entender um pouco mais sobre o Max Planejamento, já tem também tem artigo que ele escreveu de como funciona o Max Planejamento Invexológico, que para mim foi bem interessante, assim, que quando eu era jovem, é uma das técnicas também que a gente pode usar de organização, que é o Max Planejamento Invexológico, né? Então, assim, uma das coisas que chama a atenção, assim, que quando eu era jovem, quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha feito um planejamento do que eu queria, tipo, na minha juventude, adultidade, e algumas premissas eu ainda sigo até hoje. Quando eu conheci... Isso antes mesmo de conhecer a Conscienciologia? Exatamente. Antes de conhecer a Conscienciologia, já tinha dentro de mim que eu tinha que fazer um planejamento, que eu tinha que me manter lúcida em vários processos, assim. E aí me chama a atenção que daí, quando eu conheci a Conscienciologia, que foi em 2009, eu comecei a voluntariar aqui no CAEC, né? Eu fiquei 10 anos voluntariando aqui no CAEC, que inclusive eu sou muito grata ao CAEC pela recepção toda que eu tive aqui. E aí, lá em 2009, que foi meu primeiro voluntariado, foi na parte de eventos, e eu participei do Fórum da TENEPS. E lá no Fórum da TENEPS, nessa parte de divulgação, tinha uma pessoa que divulgou a semana da Invex. E aí, ela me deu o panfletinho, e eu guardei dentro do material da pastinha do aluno, né, tudo. E no ano seguinte, 2010, eu participei pela primeira vez da Semana da Invex,
que foi ainda na época que era no discernimento, e era bem grande, os eventos que aconteciam no discernimento, era muito bacana, porque parecia um encontro, assim, de várias pessoas, assim, era muita alegria, assim, era muito bacana, assim. E aí, nessa semana da Invex, eu fiz o meu primeiro Max Planejamento. E aí, baseado no que eu tinha escutado, né, depois eu fiz um curso com o Felipe Copo na Simvex mesmo, que era do Max Planejamento Invexológico, que aí eu me profissionalizei um pouco mais, mas lá em 2010 eu tinha feito o meu primeiro Max Planejamento, que eu coloquei como meta, né, a graduação acadêmica, também a escrita de verbetes, a iniciar a TENEPS, por exemplo. Então, eu coloquei algumas metas nesse planejamento que eu tinha feito do que eu queria fazer como próximos passos evolutivos na minha vida. Então, o Max Planejamento Invexológico, ele, de certa forma, ele ajuda a organizar todas as áreas da vida do inversor. Ele ajuda realmente a organizar isso. Então, uma das dicas aqui é dessa questão. Para mim, orientou bastante, vem me orientando assim, na escrita. Inclusive, o professor Felipe Copo, na Semana da Invex, ele vai falar sobre essa questão do Max Planejamento, porque tem as fases do Max Planejamento, né? Tem a fase intuitiva, a fase iniciante, e aí ele vai estar trazendo um upgrade nesse Max Planejamento. Então, para quem tem interesse em participar, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.